E aí, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o ESP32, que é essa plaquinha que eu estou mostrando aqui no meio da tela. Antes de falar especificamente sobre ela, eu vou explicar um pouco melhor o que é um microcontrolador, porque o ESP32 é um microcontrolador. Para vocês terem uma ideia, um microcontrolador nada mais é do que um computador muito pequenininho, como esse aqui. Ó, eu vou colocar uma moeda de R$ 1 do lado dele e vocês vão ter noção do tamanho bem pequeno, né? Então, por que ele é um computador? Porque ele tem um processador, ele tem memória RAM, ele tem memória persistente, né? Memória não volátil, aquela que você pode desligar e ligar de novo e ela não se perde. E ele pode ser programado, ele executa programas, né? Ele executa código. E não só isso, ele pode ser reprogramado. Você não está preso a um código específico que você tenha escrito, você pode basicamente reaproveitar ele, né? Você pode usar ele para executar um código, depois você carrega outro e ele executa esse outro código. E ele tem várias entradas e saídas, que são todos esses pininhos que podem ser vistos aqui ao longo do lado de cima e ao longo do lado de baixo. Se eu virar ele, vocês vão ver que os pininhos são altos, então a gente pode encaixar fios nele, como jumpers, ou encaixar ele numa protoboard. Já que ele é tão parecido com um computador, por que a gente vai usar ele e não um computador? Bom, a razão óbvia é pelo tamanho dele. Como ele é tão pequeno, ele pode ser colocado em lugares onde você não conseguiria colocar um computador. E o mais importante é que, por ser pequeno, os componentes dele não são tão potentes assim quanto os de um computador. Isso significa que ele gasta muito menos energia e pode até ficar sendo alimentado por uma bateria, por exemplo, ou por uma pequena fonte de 5 volts, de 12 volts, enfim, coisas bem menores, né, do que as que alimentam um computador. Bom, se você já ouviu falar em microcontroladores em algum momento, você provavelmente já ouviu falar sobre o Arduino, que eu acho que é o microcontrolador que ficou mais famoso no mundo ao longo dos últimos anos e que foi mais responsável por difundir essa cultura maker, né, de fazer projetos em casa e de montar as coisas por você mesmo, de programar elas e tal. Ele também criou uma comunidade muito grande ao redor dele, porque junto com o Arduino vieram várias bibliotecas que facilitavam muito a programação, né, dos microcontroladores usados nas placas do Arduino. Então criou-se uma comunidade muito grande em torno dele e você tem muitos recursos online, muitos tutoriais, muitos sites explicando como usar e tal. Então por que não usar um Arduino? Por que a gente vai usar um ESP32, que não é um Arduino? Por algumas razões. A primeira delas é que a ideia do Arduino, o programa que você usa para programar as suas plaquinhas Arduino, é compatível com o ESP32. Isso significa que todas as bibliotecas que você usa normalmente para Arduino foram adaptadas para funcionarem no ESP32. Mas não só isso. O preço dessa plaquinha é muito próximo, é um pouquinho superior, mas não muito, ao de um Arduino Nano, por exemplo. Mas, assim, na minha opinião, ele é muito melhor porque ele tem Wi-Fi, Bluetooth e um processador dual-core muito mais rápido, inclusos nessa plaquinha que eu estou mostrando aqui. Então, você tem muito mais poder computacional e muito mais conectividade, né, do que uma plaquinha padrão de Arduino, onde você precisaria comprar mais componentes externos ou aqueles shields para poder atingir os mesmos objetivos. Ele vai ser bastante utilizado nos projetos que eu vou mostrar aqui no canal, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode basicamente carregar código nele usando o nosso computador. Antes de começar a mexer no computador, a gente vai preparar o ESP32 para receber o programa. Para isso, eu vou pegar uma protoboard e vou encaixar o ESP32 aqui em cima dela, de forma que esses pinos aqui de cima tenham uma fileirinha de pinos da protoboard livres perto deles. Dá para ver aqui, ó, que tem uma fileira. Bom, com o ESP32 encaixado, vocês vão perceber que esses pinos aqui de baixo, eles estão inacessíveis, porque não tem nenhuma fileira de pinos livre perto deles. Mas tudo bem, porque por enquanto a gente não vai usar eles, a gente só vai usar os de cima mesmo. Depois eu vou conectar um cabo micro USB aqui nele. E agora a gente está pronto, é só conectar a USB ao nosso computador. Como eu disse, a gente vai usar a IDE, o software de escrever código e carregar código, do Arduino para programar a nossa ESP32. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer isso no Windows e eu vou carregar mais dois vídeos mostrando como fazer isso no Linux, né, no Ubuntu e no macOS. Então a gente vai começar abrindo o nosso navegador e buscando no Google por Arduino Download. Aí a gente vem aqui no primeiro resultado, desce um pouco e baixa o Windows Installer for Windows XP and Up. Depois clique em Just Download.
e ele deve começar a baixar o arquivo aqui. Bom, assim que ele terminar, é só a gente clicar no executável e pedir para ele instalar. É importante escolher o driver USB e mandar ele instalar. Quando ele oferecer instalar o driver, a gente manda instalar. E aí ele vai terminar o processo de instalação. Bom, agora a gente vai ver um ícone novo aqui no desktop, chamado Arduino. A gente pode abrir ele. Permite acesso do firewall. A primeira coisa que vocês vão perceber é que a gente tem um editor de texto aqui, que é onde a gente vai escrever o nosso código que vai ser carregado. E aí os botões mais importantes são esse aqui, que é um check, e essa seta. Esse check basicamente verifica se o nosso código está correto, e essa seta carrega ela na nossa plaquinha. Mas é óbvio que para carregar ela na nossa plaquinha, a gente precisa ter a plaquinha conectada ao computador. E no caso da ESP32, a gente precisa fazer algumas outras configurações. Se a gente vir aqui em ferramentas e na lista de placas aqui, vocês vão ver que não tem uma opção para ESP32. Então a gente vai adicionar isso. Para adicionar isso, a gente vem aqui em arquivo, preferências, e aí a gente cola aqui esse endereço que eu vou colocar na descrição do vídeo e dá OK. O que acontece? Agora, se a gente vier aqui em placas e no gerenciador de placas e esperar ele carregar, se você descer até o final, você vai ver o ESP32 by Espressif Systems. E aí o que você pode fazer é clicar em instalar, aguardar ele terminar o processo de instalação aqui. Assim que terminar a instalação, agora a gente vai vir aqui em ferramentas e vocês vão ver que existem algumas outras opções. Uma delas é a ESP32 Dev Module, que é a que a gente vai usar. Bom, agora que a gente tem a ideia do Arduino pronta para trabalhar com a ESP32, basta a gente conectar ela na USB do nosso computador. Então, eu vou fazer isso agora. Vocês vão perceber que assim que eu faço isso, esse LED acende na plaquinha. E não só isso, se a gente vier aqui em ferramentas, agora a gente pode escolher a porta COM3, que é a porta USB, na qual a minha plaquinha está ligada. Então, agora a gente pode testar o carregamento de código nela. E para isso eu vou colocar aqui um código pronto já, que eu já tinha preparado. Não vem ao caso explicar o que ele está fazendo. Basta vocês saberem, por enquanto, que o que esse código faz é acender e apagar o LED que já vem embutido na plaquinha do ESP32 a cada 1 segundo. Então, caso isso aconteça, a gente vai saber que o carregamento aconteceu com sucesso. Bom, aí, como eu falei para vocês antes, é só a gente clicar aqui nessa setinha carregar e ver o que acontece. Antes ele vai pedir para a gente salvar o código, então a gente vai salvar com o nome Blinker. E aí ele vai mostrar aqui o que está acontecendo. E vocês vão perceber que em um momento ele vai chegar nesse estágio de connecting e vai ficar carregando para sempre. Eu já vi isso não acontecer com alguns modelos de ESP32, mas no caso da minha isso acontece. E se a gente esperar mais um pouco, a gente vai ver que o carregamento vai simplesmente falhar. A forma de corrigir isso é com alguns componentes eletrônicos que a gente vai encaixar aqui na plaquinha. Então, voltando aqui à plaquinha, vocês vão ver que existe um pino chamado EN e existe um pino aqui chamado GND, que é Ground, terra. O que eu vou fazer é conectar um capacitor de 4.7 microfarad do pino EN para a linha de terra, para a linha azul aqui em cima. E depois eu vou conectar um fio do ground para a linha de terra também, assim. Então o que eu fiz aqui foi basicamente ligar o pino EN através de um capacitor no ground da plaquinha. Agora, se a gente tentar de novo o carregamento, ele deve funcionar. E aí, como a gente está vendo aqui, agora ele está dizendo que ele está escrevendo nas posições de memória e assim que o carregamento acaba, a gente vê que o LED azul aqui começa a piscar a cada 1 segundo. Então é isso para esse vídeo. Esse foi o básico de como carregar código, de como interagir com uma plaquinha de ESP32 no Windows. E até o próximo.